Oi, eu sou o Ben, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Deixa o like, se inscreve, comenta antes de qualquer coisa nesse vídeo, que hoje eu irei comentar 5 rebaixamentos nos campeonatos estaduais pelo Brasil. Então, repito, deixa o like, se inscreve, comenta qualquer coisa e já vamos direto pro vídeo, que eu sou um cara direto. Bora! Bom, começando talvez pela maior surpresa nessa lista, por ter saído da segunda divisão, sendo um time tradicional, voltou e já caiu de novo. Eu tô falando do Paraná, que fez uma campanha de apenas uma vitória, 4 empates e 6 derrotas no Paranaense, ficando em último colocado com apenas 7 pontos. A equipe contou com nomes conhecidos no seu elenco, como o atacante Leandro Pereira, o famoso Leandro Banana, que teve destaque no Palmeiras, jogou no Clube Bruges também pela Europa. Teve o meia Gustavo Xuxa, o Riquelme, que jogou no Botafogo, e o ídolo recente da equipe, que é o Liliu, pouco também pôde jogar, mas um ídolo recente que não conseguiu contribuir. E também acabou contando com o técnico Agel Fux, né, ex-internacional, ex-ABC, CSA, que é um técnico muito duvidoso nos dias atuais, no comando, que obviamente não acabou dando certo. Depois de 6 rodadas ele foi demitido praticado do ex-técnico do Paraná, Tico. O Tico que subiu o time para a primeira divisão e foi demitido como prêmio. E depois, quando o time estava muito mal já, praticamente uma situação perto da irreversível, o Tico chegou, que pouco pôde fazer para ajudar a equipe. E assim, realmente não tem muito, não tinha como muito o Tico ajudar, já que o time já estava bem afundado. E o Paraná, que está desde 2022 fora das competições nacionais, sendo eliminado pelo Pouso Alegre naquela campanha da Série D de 22, o Paraná acabou voltando para a Estaca Zero, que havia saído no ano passado, com o título e acesso da segunda divisão. Naquela segunda divisão que o Paraná teve nomes conhecidos, como o Sidão, o Bruno Silva, até o próprio Liliu de novo. Então, assim, o Paraná não conseguiu sair, entendeu? Porque teve muitos erros administrativos, treinadores duvidosos, é citado aqui, então o Paraná caiu. E caso o Paraná volte para 2027, o time só vai se o time fizer uma boa campanha, uma campanha que entra ali nos 8 classificados do Paranaense, que realmente classifica todo mundo, e voltar para a Série D, vai ser apenas 28. Então, o Paraná voltou para aquela estaca zero que a gente viu, e assim, se isso acontecer, vão fazer 6 anos da última competição do Paraná numa Série D, que foi em 2022. Então, é realmente um time que ficou sendo tradicional há um tempo. O Paraná fez campanhas muito boas nos anos 2000. Então, é uma coisa muito surpreendente a queda do Paraná, que em 2018 estava na Série A e agora em 2025 vai para a segunda divisão estadual. Mais uma vez, em menos de 10 anos, o Paraná já subiu, desceu, subiu de novo e desceu de novo. Então, o rebaixamento mais relevante aqui nessa lista, para mim, acaba sendo o Paraná, porque mais uma vez ocorreu esse rebaixamento vergonhoso na história do Paraná. Mudando de estado agora, a gente vai diretamente para São Paulo falar do time de Diadema, a Água Santa, que estava desde 2022 ali de Paulista, sendo um time que fazia ali um bate-volta, era um time meio ioiô desde 2016, aquela vitória contra o Palmeiras por 3-0, aquele áudio icônico do Facincani, falando sobre o time de Diadema. O tal do Água Santa é um time de várzea, e literalmente de várzea. A Água Santa era um time relevante já no âmbito paulista, um time já conhecido, e estava desde 2022 na Elite Paulista consecutivamente, sendo que em 2023 chegou até estar na final do Paulistão, vencendo o São Paulo, passou pelo Red Bull Bragantino e chegou na final contra o Palmeiras, tendo ganhado o primeiro jogo do Palmeiras por 2-1. Então, era um time que estava, entre aspas, se estabilizando. Mas já em 2025, isso acabou não acontecendo. A Água Santa fez apenas 7 pontos em 12 jogos, com apenas uma vitória contra o Red Bull Bragantino, 4 empates e 7 derrotas, ficando em último na classificação geral. O time não acabou se reforçando bem, tendo alguns nomes de destaque na sua equipe também, mas assim, tinha o Neilton, a promessa, jogou no Santos, Botafogo, muitos times. A gente promessa que, assim, tem um vídeo muito interessante dele no canal do Cartoloco, até falando sobre como Diadema, que é a cidade dele, jogar pela Água Santa, mas acabou não fazendo bonito. Também tem o zagueiro Fábio Santos, ex-Goiás. Também tem o Rafael Vaz, né? O zagueiro Rafael Vaz estava nessa campanha da equipe do Água Santa. Participou pouco, mas participou. O ex-zagueiro do Vasco e do Flamengo, que não faz falta para nenhum desses clubes citados. Também tinha o técnico Pintado, que é um técnico relevante ali no futebol brasileiro, comanda muito time de Série B, muito time de Série C, já chegou a comandar o Juventude também.
E assim, o Água Santa ainda tem a Série D para disputar essa temporada, num grupo assim com times relevantes como Pouso Alegre, a Portuguesa e Nova Iguaçu. Então, como outros nomes nessa lista, o Água Santa pode, entre aspas, salvar a sua temporada ainda com a Série D, mas começou muito mal essa temporada, com rebaixamento no Campeonato Paulista. O time entrar abraçado, não. Se vocês entrarem abraçados hoje, a gente vai mostrar que tem união, que o time joga bola. Ah, vai pra puta que pariu, Cuca. Se mantendo em São Paulo, a gente vai citar outro time paulista que foi rebaixado, a Inter de Limeira, a tradicionalíssima Inter de Limeira, que estava desde 2020 na Elite Paulista. A Inter de Limeira foi rebaixada nessa temporada do Campeonato Paulista, a segunda pior campanha, só ficando atrás do Água Santa. Mas assim, o fato de não ter tido uma mísera vitória na campanha inteira, com 7 jogos empatados e 5 derrotas, com direito a tomar gol olímpico do Neymar, né, que foi o jogo que sacramentou o rebaixamento que estava destinado para a Inter de Limeira, foi uma campanha muito ruim da Inter de Limeira, assim, não conseguindo vencer um jogo. Teve também seus nomes de destaque, mas assim, não tão conhecidos como o nome citado de Água Santa, como no Paraná. Teve o meia Estevão, que não é aquele, é o outro Estevão. A ex-promessa do Internacional, onde ele também não acabou indo bem. Também tinha o meia Juan e o Juninho, que participaram na campanha do Botafogo na segunda divisão de 2021. Também tendo outros nomes de destaque, como o Felipe Albuquerque, assim, que é o lateral ex-chapecoense. Mas assim, não passou muito disso. Tinha o experiente Maurício, que jogou anos na Europa. Assim, não tinha nomes muito bons essa equipe da Inter de Limeira, realmente. Já montou elencos melhores. E o time foi comandado pelo Márcio Fernandes, ex-Paysandu, por 4 jogos. E o Felipe Conceição, que começou a campanha, comandou por 8 jogos. Assim, muito pouco tempo para o Márcio Fernandes fazer uma reconstrução ali da Inter de Limeira. O Felipe Conceição não acabou indo bem com essa equipe, que assim, pela minha visão, era pior no Campeonato Paulista, assim, de elenco, acabou sendo Inter de Limeira e, assim, não é muito surpreendente essa campanha de rebaixamento. A equipe de Limeira chegou ainda a disputar a Copa do Brasil nessa temporada, enfrentou o Vila Nova, mas assim, acabou sendo eliminado nos pênaltis de uma forma cruel. Foi um jogo muito truncado, assim, não foi um jogo muito bom, não, também, mas acabou que a Inter de Limeira saiu de uma forma muito cruel da equipe, pela equipe do Vila Nova na Copa do Brasil, perdendo os pênaltis. O Euro House foi o salvador daquele dia, mas a Inter de Limeira, assim como a Água Santa, pode sim salvar essa temporada, já que a Inter de Limeira vem fazendo um Série D muito boas ultimamente. É um time que tem, quando tem participado, tem ido bem. Então, mesmo com esse rebaixamento, eu acho que a Inter de Limeira pode competir na Série D. Tem um grupo até muito acessível, não tem tantos nomes de destaque no grupo da Inter de Limeira. Tem assim, o Monte Azul, que conseguiu vencer a Copa Paulista do ano passado, está na terceira divisão estadual. É um time até interessante, né? Parece surpreender, mas também tem o Cascavel, o Cianorte ali como destaque no grupo. Mas, tirando isso, eu acho que a Inter de Limeira consegue passar e, quem sabe, salvar essa temporada com uma classificação para a Série D, o que eu acho viável de acontecer. Então, Inter de Limeira é o terceiro caso aqui nessa lista. Saindo de São Paulo e indo diretamente para o Piauí. Tá, eu acho que, eu não sei se eu falei se teve um caso mais surpreendente, mas eu acho que aqui teve o caso mais surpreendente, vendo o roteiro aqui dessa lista, que é o River do Piauí, o tradicionalíssimo River do Piauí, o maior campeão piauiense, com 32 títulos estaduais, e um dos times mais tradicionais do estado, não só do estado, como no Nordeste. O River viveu o pior momento da sua história recente, assim, sendo rebaixado pela primeira vez na sua história, definitivamente sendo rebaixado. Você pode ir na história aí, pesquisar no Wikipedia, o River já foi rebaixado sim para a segunda divisão estadual, mas houve todo, né, um trambolho, uma coisinha para o River não cair, né, aquilo, anos 80, então teve uma reviravolta ali, teve coisa ali, não sei explicar muito bem, mas o River acabou caindo pela primeira vez esse ano, 2025, né, pela sua história. No Piauiense, assim, nesse ano teve um regulamento extremamente peculiar, né? O River fez 2 pontos em 6 jogos numa primeira fase e acabou passando para o mata-mata do mesmo jeito, porque passava todo mundo. Passou todo mundo. Por exemplo, o 4 de julho, que está nessa classificação, também acabou sendo rebaixado, um time até conhecido, passou para mata-mata também, fazendo esse número de pontos aí. Então, passou todo mundo. E acabou enfrentando o Piauí, que é um time também muito tradicional, que chegou até a semifinal do campeonato, porque venceu o River, lógico. E o River até chegou a vencer o primeiro jogo por 1-0.
mas no segundo jogo acabou perdendo por 2-0, foi rebaixado, e assim, o River já tem vindo de um declínio nacionalmente. A última Série D do River, a última Série C do River foi em 2016, e assim, já vinha alguns anos se classificando para a Série D esporadicamente, uma classificação ali, outra ali, não fazendo boas campanhas, não passando na primeira fase. E assim, o River, ele reflete um problema administrativo muito forte. Porque assim, há muito tempo o futebol piauiense tem vivido assim um período estranho, mas assim, tem um time de destaque ao Altos, né, que tem feito boas campanhas não só na Copa do Nordeste, mas na Série C. E o River tem ficado atrás. O River tem ficado atrás do Altos, mesmo ganhando o estadual no passado. O River, essa temporada, mostrou que não foi bem. Assim, tendo em vista a classificação para a Série D, a não classificação para a Série D, perdão, o River tem até nome de destaque nessa campanha. Teve o atacante Chiesa, que chegou no meio para tentar salvar, marcou até gol, mas assim, também não deu liga. Tem o meia Derlei, assim, veteranaço Derlei, jogou por muitos times de destaque não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro, tentando lhe ajudar. Teve o meia Vinícius Balotelli, Chapecoense. E assim, para vocês terem ideia do nível que foi a temporada do River, o amadorismo que foi o River nessa temporada, o River teve 48 jogadores contratados só no estadual. Não significa que todos jogaram, tá? Não jogaram esses 48, mas 48 jogadores foram inscritos, jogadores foram contratados para representar o River durante o estadual. Assim, uma coisa bizarra. E assim, é muito bizarro. Mas na segunda divisão, o River não vai estar sozinho, porque tem o tradicionalíssimo Flamengo do Piauí na segunda divisão piauiense também. Ou seja, o River vai ter um clássico ali contra o Flamengo do Piauí na segunda divisão. Assim, reflete muito como esses dois times são muito tradicionais, um dos maiores do estado, estão vivendo fases horríveis, administrativas de tudo. E assim, o rebaixamento do River não acaba sendo surpreendente. Foi uma campanha muito ruim e mesmo trazendo 48 jogadores não deu para salvar. Então, tá aí o River, um tradicionalíssimo time do Piauí Nordeste, foi rebaixado essa temporada, penúltimo time dessa lista. Vamos pro último time que assim, também é levemente surpreendente. O entre aspas levemente surpreendente Bangu. O Bangu essa temporada acabou sendo rebaixado para a segunda divisão carioca, assim, o tradicionalíssimo time de Moça Bonita, finalista de Brasileiro, o quarto maior campeão carioca é o Bangu. Sim, o Bangu é o quarto maior campeão carioca e um dos pioneiros do futebol brasileiro a contar com jogadores negros. O time da Zona Oeste do Rio tem uma história assim linda. Assim, eu poderia fazer um vídeo inteiro falando sobre a história robusta, linda da equipe do Bangu, que tem uma figura marcante, né? Que é o Castor de Andrade. Assim, é o time que nos anos 80, anos 90, muito relevante. O Bangu foi relevante. Mas hoje a realidade é melancólica, já que o Bangu foi rebaixado no Campeonato Carioca. E assim, já vinha há algum tempo que o Bangu estava flertando com esse rebaixamento, tá vendo de campanhas ruins desde 2021. Assim, teve ali um destaquezinho ali, um estadual ou outro que o Bangu conseguiu fazer uma campanha assim sólida, não indo nem para a Série D ali com o Felipe Maestro, mas assim, sem fazer campanhas assíduas contra o rebaixamento. Só que 24, o Bangu fez uma péssima campanha, acabou sendo, entre aspas, salvo ali pelo Audax, que, assim, foi um time amador, praticamente, assim, naquele campeonato carioca, todo mundo venceu, o Audax foi saco de pancada, só que esse ano não deu pra salvar. Esse ano o Bangu foi o saco de pancada, merecidamente foi o saco de pancada, o Bangu foi muito mal essa temporada, e assim, com incríveis 4 pontos em 11 jogos, tecendo 4 empates e 7 derrotas, e com o pior saldo de gol da competição, obviamente. Além do rebaixamento do Bangu, assim, houveram jogos melancólicos, como o 5-0 contra o Flamengo, 3-0 para o Madureira, que rebaixou o time em Moça Bonita, assim, tomou 3-0 do maior rival e foi rebaixado em Moça Bonita, assim, em casa, né, uma doideira. E antes desse jogo teve um empate contra o Arte Sul não, perdão, o Maricá. O Maricá que, assim, tava 1-0 esse jogo até o último minuto, quando o Maricá conseguiu fazer esse gol de empate, assim, no último lance do jogo. E eu acho que ali caiu o Bangu. Assim, aquela campanha inteira do Bangu foi horrível, até aquele jogo, obviamente. Mas ali, aquele gol ali foi de rebaixamento. Porque aquilo ali é muito azar, aquilo ali envolve muita coisa.
O Bangu tomou aquele gol de empate, depois tomou 3-0 do Madureira, em seguida foi rebaixado. E assim, durante a campanha do Bangu, teve até alguns nomes conhecidos e nomes de destaque. Por exemplo, o goleiro Vitor Brasil, que chegou a abandonar o futebol, voltou, teve essa chance no Bangu e foi muito bem. O Vitor Brasil foi o nome de destaque do Bangu ali, agarrou pênaltis contra o Vasco, agarrou muito contra alguns times também. Então, o Bangu teve um goleiro bom ali para contar. Também teve o atacante João Veras, que até foi o destaque já até saiu do clube. Ele foi pro Brusque. E também o Rafael Augusto, que era o ex Volta Redonda. Então, assim, o Bangu teve até uns nomes, mas nada, assim, entendeu? E, assim, uma coisa que o Bangu vai ter que lidar agora, uma dificuldade muito grande, vai ser com um regulamento bizarro da FERJ para a segunda divisão carioca, né? Porque também o Bangu ainda pode voltar para a primeira divisão em 2025. Sim, o Bangu caiu esse ano e vai voltar esse ano, se conseguir o acesso. Então é uma doideira, né? Porque a 2 do Carioca começa em 2025, mas com um acesso apenas. E é uma das competições de acesso mais difíceis do mundo. Eu tô falando isso como opinião, mas acho que é uma opinião que muitos vão concordar. Porque, assim, tendo muitos times tradicionais, eu que sou carioca, eu gosto de acompanhar esse futebol mais alternativo carioca, uma segunda divisão ali, vejo ali aqui um joguinho. Olaria, América, Resende. Tem alguns times fazendo bons trabalhos também. O americano vem forte essa temporada. Então, assim, vai ser difícil, muito difícil para a equipe do Bangu. Cabo Frense também tá lá. E assim, o Bangu também vai ter a Copa Rio, né? Que a Copa Rio dá vaga para a competição nacional. Mas assim, não vai ser fácil também. Assim, a mesma fome que os times cariocas de segunda divisão, terceira, quarta, e assim vai, jogam com fome a Copa Rio para conseguir uma vaguinha de Copa do Brasil, uma vaguinha de Série D. Mas assim, o Bangu tem chance ainda essa temporada. De salvar a temporada, o Bangu ainda tem. É um time tradicionalíssimo, cair no Carioca é horrível, mas tem a Copa Rio e a A2 ainda para conseguir reverter a situação e ficar melhor do que poderia estar nessa temporada. Então, assim, a gente se encerra esse vídeo com o tradicionalíssimo Bangu. Deixe seu like, comenta, compartilha. Sim, são rebaixamentos assim relevantes. Eu vou deixar uma coisa, só um comentáriozinho. O próximo vídeo vai ser sobre um time que também foi rebaixado no estadual, que possivelmente você vai assistir falta, mas fica tranquilo. Sim, o Brasil, fica tranquilo que vai chegar. Então, deixe seu like, comenta, compartilha e é isso. Falou, tamo junto e até.